Olá! Sabe aquela busca por sucesso, por recompensa? É algo que, nossa, mexe com todo mundo, né? Uma ideia quase universal. Mas como é que isso se encaixa na fé? É um ponto delicado. Hoje a nossa conversa vai justamente fundo nesse território, sabe? Vamos explorar a chamada teologia da prosperidade. A gente tem aqui um material bem variado, artigos, algumas análises, anotações, que investiga as origens, as ideias centrais e, acho que o ponto crucial, as distorções desse movimento. Para a gente começar, assim, o que exatamente é essa teologia da prosperidade? De forma bem resumida. Olha, de forma bem direta, é aquela crença que faz uma ligação muito forte, muito direta, entre ter fé em Deus, ser obediente e, muitas vezes, fazer doações financeiras, generosas e receber recompensas divinas bem concretas. Tipo, saúde perfeita, bens materiais. Exato. Saúde, dinheiro, sucesso profissional, financeiro, coisas bem palpáveis mesmo. Ok, então vamos começar a desvendar isso. De onde que vem essa ideia? Não parece algo tão antigo, ou é? Olha, é curioso, porque as raízes são mais antigas do que muita gente pensa. O material que a gente analisou aponta lá para o século XIX. Nos Estados Unidos, tinha um movimento chamado Novo Pensamento. Novo pensamento. Isso. Ele já trazia uma noção muito forte do poder da mente, sabe? Do pensamento positivo para influenciar a realidade material. Uma coisa meio mente sobre matéria. Ah, então não é algo que nasceu, digamos, diretamente do ambiente cristão mais tradicional. Não exatamente. Foi mais uma adaptação, podemos dizer. Essas ideias do novo pensamento foram traduzidas, sabe, por uma linguagem mais próxima do cristianismo. Figuras como o E.W. Kenyon, lá no início do século XX, ajudaram nisso. Mas quem realmente sistematizou e popularizou isso dentro dos círculos pentecostais e carismáticos foi o Kenneth Hagin, com o chamado Movimento Palavra da Fé. Palavra da fé. Isso. Foi ele quem consolidou essa ideia de que a fé, e principalmente as palavras ditas com fé, têm um poder quase que Automático, né? de criar resultados. Exato, de criar resultados tangíveis, especialmente na saúde e nas finanças. Essa foi a grande ênfase. E a partir daí, essa forma de pensar, bom, ela se espalhou, imagina. Nossa, e como? Ganhou mundo. Nomes como Kenneth Copeland, Oral Roberts, ficaram muito conhecidos internacionalmente por promoverem essa visão. E aqui no Brasil, né? Essa linha de pensamento também achou um terreno muito fértil. Foi adaptada, disseminada por líderes religiosos bem influentes. Sim, o material menciona alguns nomes conhecidos. Pois é, as fontes citam figuras como R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, cada um, claro, à sua maneira, né? Mas todos moldando e apresentando um evangelho com uma ênfase bem marcada no sucesso humano, na prosperidade material, como sinal claro da aprovação e da bênção de Deus. Entendi. E a nossa missão aqui, ao analisar todo esse material, é justamente entender essa dinâmica. Como que algo que parece partir de uma premissa bíblica, afinal, a Bíblia fala, sim, de Deus recompensar a fidelidade, né? Como isso pode acabar sendo sutilmente distorcido. O ponto nevrálgico parece ser mesmo esse deslocamento do centro, de Deus para o ser humano, e a gente quer investigar como isso acontece e quais são as implicações, as consequências dessa mudança. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a teologia da prosperidade, como material que a gente tem indica, ela não surge como uma heresia completa, assim de cara. Exato. Ele é mais sutil. Ela se apropria de verdades bíblicas, né? Sim, Deus pode recompensar, a obediência pode trazer bons frutos, nossas ações têm consequências espirituais, isso está na Bíblia. Então, onde exatamente acontece o desvio? Qual que é o ponto de inflexão? Onde a coisa começa a entortar? O desvio fundamental e talvez o mais sutil e, por isso mesmo, perigoso, é essa mudança de eixo que você falou. Do teocêntrico, Deus como centro e fim de todas as coisas, para o antropocêntrico, o ser humano e seus desejos como o centro de tudo. Nessa inversão,
Deus corre um risco enorme de deixar de ser o soberano, adorado por quem ele é, e passar a ser visto quase como um meio, sabe? Um instrumento poderoso para que o indivíduo alcance os próprios objetivos. Que objetivos seriam esses? Bem-estar, saúde perfeita, riqueza, as coisas que a pessoa deseja para si. Quer dizer, a recompensa divina deixa de ser vista como uma graça, como um presente que a gente não merece vindo de Deus segundo o propósito dele, e passa a ser encarada como o quê? Como Um direito, quase. Ou como o resultado esperado de uma transação. Olha, eu faço a minha parte, fé, obediência, doação financeira, então Deus tem que fazer a dele, me abençoar materialmente. Fica essa lógica. Uma das fontes que a gente analisou traz uma frase muito, muito forte que resume isso bem. Toda vez que o homem se torna o centro, o evangelho perde a cruz e ganha um trono. Nossa, forte mesmo. Ou seja, o foco sai do sacrifício de Cristo, da soberania de Deus, e vai todo para o engrandecimento e para a satisfação do eu. O trono é do homem, não mais de Deus, entende? Práticos que o material levanta. Por exemplo, a forma como o dízimo é apresentado em alguns contextos. A gente leu sobre como certos ensinamentos que as fontes associam a figuras como Silas Malafaia, por exemplo, podem levar as pessoas a encarar o dízimo não só como um ato de adoração, gratidão, obediência, mas quase como um investimento financeiro. Exatamente. Com retorno garantido por Deus em prosperidade material. É isso, vira uma lógica de dar para receber, focada no benefício próprio, né? Totalmente. E outro exemplo que aparece bastante nas fontes é o tipo de oração que vira quase uma negociação explícita. Senhor, se eu conseguir aquele emprego, eu prometo fazer X ou Y para ti. Sem a barganha. Isso, uma barganha. Ou ainda a tendência de medir a própria espiritualidade, ou até a dos outros, pelo nível de sucesso financeiro ou social. Se alguém está passando por dificuldade, logo se questiona a fé da pessoa. Será que não está em pecado? Será que não tem fé suficiente? Cria uma pressão, né? E essa noção de uma lei da recompensa, que o crente poderia meio que ativar. Como isso funciona na prática? Essa é outra ideia forte. É a noção de que existem princípios espirituais que funcionam como leis da física, sabe? E que podem ser acionados pela fé e pelas palavras do crente para produzir resultados garantidos de saúde, riqueza, sucesso. Então a pessoa se vê como alguém que tem o poder de ligar essas leis. Exatamente. A pessoa se vê como detentora do poder de colocar essas leis espirituais em movimento, o que, de novo, coloca o ser humano numa posição de controle, diminuindo a soberania e a liberdade de Deus agir como e quando Ele quer, segundo a vontade dele. E essa mentalidade, muitas vezes, se apoia em interpretações bem literais ou até descontextualizadas de certos textos bíblicos. Tem um ponto interessante que uma das fontes aprofunda, que é a interpretação da palavra hebraica tov. Tov. Aquela usada em Gênesis quando Deus diz que a criação é boa? Essa mesma. E qual a questão com essa palavra tov? No contexto hebraico original, tov não significa primariamente agradável ou prazeroso, nesse sentido individualista que a gente costuma dar hoje. Não. E o que significa, então? Significa, antes de tudo, que algo é funcional, adequado ao seu propósito, que cumpre a função para a qual Deus o designou dentro do plano maior dele. A criação era boa porque funcionava perfeitamente segundo a ordem divina, entende? Era adequada ao propósito. Ah, entendi. Quer dizer, então, a nossa tendência ocidental de ler bom como bom para mim, que me traz prazer ou benefício pessoal, já seria um terreno fértil para essa visão mais centrada no eu que o material descreve. Precisamente. Essa leitura mais individualista, talvez até hedonista de bom, abre um espaço enorme para o antropocentrismo. A heresia, muitas vezes, não nasce de uma mentira deslavada, sabe? Nasce de uma verdade bíblica tirada de contexto ou reinterpretada com foco errado. Pega-se a ideia de que Deus é bom, que Ele abençoa, o que é verdade. Mas aí se desloca a finalidade. A glória deixa de ser para Deus e passa-se a satisfação dos desejos humanos. Fica claro como a distorção pode ser sutil, realmente.
E quais são as consequências mais diretas dessa mentalidade antropocêntrica na prática da fé? O material que a gente analisou menciona especificamente o positivismo e o triunfalismo como ramificações. O que seriam essas coisas? Sim, são duas tendências que frequentemente derivam dessa visão centrada no homem. O positivismo, nesse contexto teológico específico, não tem a ver com a filosofia do Comte, é bom esclarecer, mas sim com a crença exacerbada no poder da fé e especialmente da palavra falada pelo crente. O poder da palavra. Isso, para determinar e alterar a realidade. É a ideia do confesse e possua, sabe? Declare a sua bênção. E como que justificam isso biblicamente? Tipo, de onde tiram essa ideia? Olha, geralmente citando versículos isolados fora de contexto, como Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou o Salmo 33, 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. A Bíblia de fato valoriza a palavra de Deus e também a responsabilidade que a gente tem com as nossas palavras, claro. Mas o positivismo distorce isso ao ponto de sugerir que o indivíduo pode, pela sua própria força de vontade e declaração verbal, manipular resultados espirituais e materiais. Então, a fé vira quase uma ferramenta de controle, uma técnica para obter o que se quer. Mas isso não entra em choque direto com a ideia da soberania de Deus que o próprio material deve ressaltar, né? Exatamente esse é o perigo. O antropocentrismo se infiltra aí, de forma muito clara. A pessoa passa a acreditar que o seu crer, ou seu declarar, é a chave mestra que meio que obriga Deus a agir. Transforma a fé, que deveria ser confiança e submissão a Deus, numa ferramenta de autopromoção e conquista de benefícios pessoais. Quase como se fosse possível forçar a mão divina ou contornar a vontade soberana dele. Entendi a questão do positivismo. Perigoso mesmo. E o triunfalismo? Como ele se manifesta, segundo as fontes? O triunfalismo é a outra face dessa mesma moeda, digamos assim. É a crença de que a vida do crente fiel e obediente deve ser obrigatoriamente uma sucessão constante de vitórias, principalmente no campo material e da saúde. A ideia de que o cristão verdadeiro não fica doente, não passa dificuldade financeira. Exatamente isso. É a ideia de que o cristão verdadeiro está destinado a não passar por doenças graves, por dificuldades financeiras sérias ou por fracassos significativos. Se essas coisas acontecem, é logo interpretado como sinal de falta de fé, pecado oculto na vida da pessoa ou algum ataque espiritual que não foi repreendido direito. Mas espera aí. Isso parece ignorar uma parte considerável da experiência humana e até mesmo de muitas narrativas bíblicas, não? Completamente. O triunfalismo faz uma leitura extremamente seletiva das Escrituras. É impressionante. Ele exalta as promessas de bênçãos e vitórias, o que é ótimo, mas convenientemente ignora ou minimiza muito as inúmeras passagens que falam sobre provações, perseguições, sofrimento, fraqueza, como partes integrantes da jornada cristã neste mundo caído. Ignora o exemplo de Jó, que perdeu tudo. Ignora os profetas que sofreram. Ignora o próprio apóstolo Paulo, que falou abertamente das suas aflições, do espinho na carne. O triunfalismo transforma a fé numa espécie de contrato implícito. Obediência é igual a sucesso e ausência de dor, aqui e agora. Então, tanto o positivismo quanto o triunfalismo, eles parecem prometer um certo controle e um sucesso garantido, mas acabam, como o material sugere, distorcendo a natureza da fé e da relação com Deus, colocando o foco nos resultados que o homem deseja. Isso. E não na glória de Deus ou na transformação do caráter, que muitas vezes vem justamente pela dificuldade. Perfeito. O foco se desvia perigosamente. A meta deixa de ser glorificar a Deus em todas as circunstâncias e ser moldado à imagem de Cristo, o que, como você disse, muitas vezes acontece justamente através das dificuldades e passa a ser a busca incessante pela satisfação dos próprios desejos, de conforto, reconhecimento, sucesso terreno. Ignora-se completamente que, biblicamente, o sofrimento pode ter propósitos redentores e pedagógicos na vida do crente.
Com todo esse quadro, fica muito evidente o desafio do discernimento, né? O material analisado parece alertar para um equilíbrio bem delicado. A gente não pode simplesmente rejeitar toda e qualquer menção à prosperidade ou à recompensa divina. Não mesmo. Senão a gente corre o risco de cair numa fé passiva, estéril, onde não se espera nada de Deus. Mas, por outro lado, é crucial identificar e se afastar desses ensinamentos que colocam o ser humano e seus desejos no centro do palco. Como que as fontes sugerem que a gente navegue nisso? Como encontrar esse equilíbrio? Olha, a chave, segundo o consenso do material que a gente viu, é restaurar e manter firmemente o eixo teocêntrico na fé. Isso implica, antes de mais nada, em reconhecer e se submeter à soberania de Deus. Ele é Deus, ponto. Ele age como quer, quando quer e para os propósitos dele, que são infinitamente mais altos e melhores que os nossos. Sim, ele pode recompensar e abençoar, inclusive materialmente, claro que pode, mas sempre de acordo com a sua vontade perfeita e o seu plano maior, que nem sempre coincide com os nossos desejos imediatistas ou com a nossa definição cultural de sucesso, né? E a própria bênção em si, como ela é redefinida nessa perspectiva mais teocêntrica, ela deixa de ser só dinheiro e saúde. Com certeza. A verdadeira bênção transcende o material. Ela é, acima de tudo, espiritual. Salvação, comunhão com Deus, crescimento em santidade. E ela também é funcional. Funcional, explica melhor. Funcional no sentido de que Deus nos abençoa para que a gente possa cumprir o propósito específico que Ele tem para nós no reino dele. A prosperidade, quando entendida corretamente pela Bíblia, não é um fim em si mesma para o nosso próprio deleite. É um meio que Deus pode usar para a glória dele, para o serviço ao próximo, para a expansão do Evangelho. Isso nos leva a outra frase bem impactante encontrada nas fontes. Deus não é meio para o meu sucesso. Eu sou meio para a glória de Deus. Inverte totalmente a lógica. Muda tudo, né? E um exemplo bíblico poderoso disso, que o material também destaca, é o apóstolo Paulo. Lembra da carta aos Filipenses, capítulo 4? Ele afirma ter aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sim, ele fala que sabe viver na pobreza e na riqueza. Exato. Na pobreza ou na riqueza, na fome ou na fartura, o contentamento dele não dependia das circunstâncias externas, mas da suficiência que ele encontrava em Cristo. Isso é teocentrismo puro vivido na prática. A alegria e a prosperidade real dele estavam em conhecer a Cristo e fazer a vontade dele, não em ter uma vida sem problemas ou cheia de luxos. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa conversa, então. A gente explorou as origens históricas da teologia da prosperidade, lá no Novo Pensamento, passando por Kenyon, Hagen. Isso. Vimos como ela parte de algumas verdades bíblicas sobre recompensa, mas acaba distorcendo ao promover essa transição sutil, mas decisiva, do teocentrismo para o antropocentrismo, colocando o ser humano e seus desejos no centro. Analisamos algumas ramificações dessa mudança, como o positivismo, que exagera o poder da palavra humana, e o triunfalismo, que prega um sucesso material quase obrigatório e meio que ignora o papel do sofrimento na vida cristã. E, por fim, a gente ressaltou a importância crucial do discernimento para manter Deus verdadeiramente no centro da fé e da vida. Foi isso, né? Exatamente. E o que é fascinante aqui, ao mergulhar nesse material todo, é observar essa dinâmica meio paradoxal, né? A busca humana, que muitas vezes é legítima por segurança, por bem-estar, por sentido para a vida, pode acabar, se não for bem orientada, levando a uma fé centrada em si mesma, e não numa fé centrada em Deus. É um desvio sutil. A verdadeira prosperidade bíblica, como as fontes consistentemente apontam, está intrinsecamente ligada a cumprir o propósito de Deus e a glorificá-lo em todas as circunstâncias, sejam elas de abundância ou de escassez, e não apenas a acumular bens ou a evitar dificuldades a qualquer custo. É nesse sentido que uma outra citação das fontes se torna tão pertinente. Prosperidade sem propósito é idolatria disfarçada de bênção. Forte isso, né? Nossa, muito. Quando a bênção em si vira o ídolo, vira o foco principal, em detrimento daquele que abençoa e do propósito maior por trás da bênção. Aí algo fundamental se perdeu no caminho. E toda essa análise nos deixa com
pensamento final para reflexão. Algo que meio que emerge do que a gente discutiu, mas que vale a pena talvez ponderar mais a fundo. Se a teologia da prosperidade coloca uma ênfase tão grande em resultados visíveis, nesses sinais externos de sucesso e bênção como prova de fé, como será que essa mentalidade impacta a forma como as pessoas, dentro dessas comunidades de fé, lidam com experiências que são inevitáveis? Tipo o sofrimento, a doença, a perda, a dificuldade financeira, ou até a simples ausência de um sucesso estrondoso que era esperado. Será que isso não cria, mesmo que sem querer, uma pressão silenciosa para que todo mundo performe sucesso? Para que as pessoas aparentem estar sempre vitoriosas, sempre abençoadas? E será que isso não acaba inibindo a vulnerabilidade, a honestidade sobre as lutas reais e, consequentemente, talvez até atrapalhe uma dependência mais genuína e profunda de Deus, justamente naqueles momentos em que ela seria mais necessária? Fica aí a questão para a gente continuar pensando, né?